muita especulação se levantar à volta de quem poderá vir a ser o próximo pontífice para substituir na liderança da Igreja Católica o Papa Francisco. Este final de semana, vamos sendo surpreendidos com muitas informações que são publicadas por jornais, alguns deles de grande circulação e credibilidade internacional, que avançam alguns nomes para a substituição de Francisco. Nomes brasileiros, italianos e portugueses figuram desta lista, além de africanos e asiáticos. Wellington, como é que está a acompanhar estes momentos que são de pré-conclave? David, até quebrando um pouco o protocolo, eu não poderia deixar de começar comentando este tema em especial, sem antes parabenizá-lo e parabenizar toda a equipe aqui da TPA pela excelente cobertura que vem fazendo, e é realmente uma satisfação profissional muito grande poder participar num momento tão importante no contexto internacional, em que os profissionais são os meus colegas e são testemunhas da história. Então, eu fico realmente feliz com isso e parabenizo diretamente você pelo trabalho espetacular que vem realizando. Agora, respondendo a sua pergunta, eu gostaria de dizer que essa questão do conclave tem sido muito badalada na imprensa de uma maneira que não condiz com a expectativa religiosa, né, que é a manifestação do Espírito Santo. Então, como vimos com outros papas, e eu tive a oportunidade, pela idade, né, porque eu não sou nenhum jovenzinho, de testemunhar alguns conclaves, e sempre observei que normalmente a imprensa erra com o nome. E por isso eu prefiro buscar entender o pensamento da Igreja Católica neste momento de desafios, e eu vejo que desde a morte do Papa Francisco, né, que ocorreu recentemente, agora temos essa substituição de nomes, existe um marco que não sepulta o fim de um pontificado apenas. Ele deixa um legado que exige uma sequência, porque se é verdade que a Igreja Católica vinha perdendo fiéis em algumas regiões, né, vamos falar assim, do planeta, em outras vinha ganhando. Então é preciso saber até que ponto é positivo o legado e até que ponto deve ser adaptado. E esse desafio impede que qualquer perfil dos nomes apresentados preencha na totalidade essas exigências que são, para mim, cruciais nesse momento em que esse conclave será realizado e vamos conhecer o novo Papa. O que temos pela frente é um conclave que, como todos sabemos, será iniciado no próximo dia 7, na Capela Sistina, e ele não será apenas um ritual milenar, mas é visto hoje por especialistas na cobertura dos acontecimentos da Igreja Católica como uma oportunidade para uma reflexão da Igreja Católica, para o preenchimento de desafios aí de 1,4 bilhão de membros católicos em todo o mundo. E essa possibilidade, ela esbarra em uma série de coisas. Por exemplo, fala-se muito, David, sobre um Papa italiano, né? Inclusive você trouxe isso no sábado passado, que é uma tendência de resgate das origens da Igreja Católica. Mas no perfil dos possíveis papas a partir da Itália, não existe um perfil que preencha as necessidades identificadas na própria imprensa e também entre especialistas na análise sobre o papel da Igreja Católica nesse momento vivido no planeta. Então, outros falam sobre a importância de estrear um Papa africano, porque o continente africano tem uma representação católica muito grande e que é digno desse tipo de contemplação, vamos falar assim.
algo que também não podemos afirmar na totalidade, porque o mais forte candidato tem a idade avançada e não seria o perfil que a igreja deverá buscar para longevidade no cargo. Atenção, entenda por longevidade não uma previsão de que alguém vai viver muito tempo, né? Porque ninguém sabe quanto tempo alguém vai viver, mas a probabilidade de ter mais tempo à frente do cargo quando assume com a idade um pouco inferior à dos últimos papas observados. Então, esse tipo de situação faz com que seja imprevisível o nome do próximo papa. Eu não acredito que seja um papa brasileiro, mesmo sendo brasileiro, mas eu não vejo nenhum papa, nenhum candidato ao papado partindo do Brasil como favorito, porque a corrente da teologia da libertação da Igreja Católica, que é muito forte no Brasil, ela influencia de uma maneira muito negativa a maneira como católicos fora do Brasil observam esses movimentos que, de certa forma, descaracterizam as tradições católicas. Por isso eu não vejo um Papa brasileiro, e será uma surpresa muito grande se um brasileiro for eleito. Eu não acredito nisso, não vejo essa possibilidade. Vejo que muitos nomes são levantados, mas em função do que eu já falei e do que tem sido dito aí pela imprensa do mundo todo, David, dificilmente nós temos hoje, entre os nomes apresentados até aqui, um candidato que preencha exatamente todos os desafios que foram postos. Por isso, eu não arriscaria nenhum nome e espero que o nome escolhido consiga ter sabedoria e força para poder superar todos os obstáculos que certamente deverá encontrar. Então, eu também posso falar que, apesar dos desafios, esse conclave de 2025, né, que é o ano que nós estamos, ele oferece uma oportunidade muito grande para que a Igreja Católica possa redefinir sua missão pastoral e ampliar o seu papel como mediadora de paz e também de reconciliação no mundo, né, já que um dos desafios do Papa Francisco era a busca da paz, mas lamentavelmente ele encontrou um período muito difícil, com diferentes regiões dominando guerras e ameaçando essa paz mundial que era pretendida por ele. Então, esse também será um grande desafio, que exige aqui, inclusive na nossa análise geopolítica, o professor Almeida certamente irá tocar nesse ponto, saber como o novo Papa irá tratar essas guerras que estão acontecendo no Sudão, na Ucrânia, toda a instabilidade no planeta, né, que nós temos visto na RDC e outras regiões aí que tiram esse propósito maior de consolidação da paz, que é um legado deixado pelo Papa anterior, o Papa Francisco, mas que não foi consolidado em função dessa turbulência vivida em todo o planeta. Então, eu não sei se o David já tem a palavra agora, mas era isso que eu tinha para falar até aqui. Obrigado, Wellington, por esta abordagem inicial sobre este tema, que tem que ver com os momentos que antecedem o conclave, que é mais um momento marcante para a Igreja Católica e também para o nosso mundo contemporâneo. E volto agora para o Wellington. Wellington, está a fazer caixa alta a nível da imprensa mundial, a tensão no extremo asiático, portanto, no Sudeste Asiático, entre a Índia e o Paquistão. Dois países que são potências nucleares e que, ao mesmo tempo que a comunidade internacional está a pedir uma moderação da linguagem, o que nós vamos acompanhando é que, desde a última quarta-feira até este sábado, são exercícios militares. Eu perdi aqui o final da pergunta do David, mas certamente a pergunta do David conduz para o risco de duas potências nucleares estarem numa perigosa escalada no conflito. Bem, David, espero que esteja tudo bem agora com você e que eu possa estar dentro do tempo regular aqui da minha análise. Eu vejo que a tensão entre Índia e Paquistão
ela tem sido alimentada há décadas por disputas territoriais, ataques terroristas e também uma retórica belicista perigosa, só que agora atingiu um novo patamar, né, após o massacre ocorrido no dia 22 de abril, e essa escalada atual, ela é marcada por ameaças nucleares, como foi colocado quando você foi interrompido aí na sua pergunta. Bem, esta ameaça nuclear é o que torna a tensão cada vez mais preocupante, não é? Porque não podemos falar sobre um problema apenas entre dois países quando falamos sobre armas nucleares. Aí seria um problema de todo o mundo. No entanto, após ler hoje a exaustão a mídia da Índia e também lá do Paquistão, eu vejo que existe muito mais ameaça verbal do que ações práticas. Obviamente que ações militares têm sido observadas, mas eu não vejo isso como algo que esteja aprofundando o conflito de uma maneira perigosa no nível em que possamos estar preocupados com a questão nuclear. Por isso, na ótica da Índia, o conflito é uma luta contra o terrorismo patrocinado por um Estado vizinho. Já na ótica do Paquistão, a Caxemira é tratada como uma questão de soberania e identidade. Então, nessas duas visões antagônicas, vemos que os acordos, inclusive o acordo de Simla, de 1972, ficam feridos, ameaçados e resgatam aí uma tensão que já existiu e que foi extremamente danosa para os dois países. E nesse momento em que uma guerra entre Índia e Paquistão pode prejudicar não apenas os dois países por causa da guerra comercial existente, né? Vejo também como uma preocupação muito grande para o futuro dos dois países, porque é uma oportunidade, especialmente para a Índia, de assumir um protagonismo que vem buscando na sua diplomacia e nas suas relações comerciais há algumas décadas. Pelo menos nas 2 últimas décadas, a Índia buscou apresentar uma imagem de um país capaz de dialogar com todos os outros, é membro do bloco econômico BRICS, e esse tipo de guerra seria extremamente perigoso para que o futuro da Índia retardasse um pouco no seu desenvolvimento e também no seu crescimento. Agora, em relação ao Paquistão, nós temos que ver que durante muito tempo o Paquistão foi visto como um Estado internacionalmente isolado, até mesmo aliados tradicionais como a China e a Arábia Saudita buscaram aproximação com a Índia, não é? E sem falar mesmo o próprio Irão e Afeganistão, que mantém relações mais pragmáticas, com Nova Delhi do que com o Paquistão. Então, o Paquistão tenta encontrar neste conflito uma possibilidade de barganha, usando a questão nuclear como dissuasão e como uma ameaça para não apenas a Índia, mas como todos os países, direto ou indiretamente, envolvidos na região. Então, eu vejo com alguma preocupação esse conflito entre Índia e Paquistão, porque não é uma disputa bilateral, mas ela é uma disputa que tende a se tornar global em decorrência dessas questões nucleares, né, e também comerciais, que têm sido alimentadas por uma tensão de transição de unipolaridade para multipolaridade vivida no planeta, e a solução vai exigir muita coragem para o abandono de um legado de partição de 1947, para que seja abraçado aí um futuro baseado no diálogo e não nessas ameaças, porque esse medo ele só amplifica essa tensão e não deve ser alimentado por muito tempo, porque quando falamos sobre
questões existenciais com países que são detentores da tecnologia nuclear, as coisas ficam mais complicadas e delicadas também, David. Wellington, ainda sobre este mesmo tema, há aqui a lembrar que a zona da Caxemira é o território que está na zona fronteiriça entre a Índia e o Paquistão, mas, portanto, cada um dos países é ocupar uma parte deste território, mas há pelo menos 10% da Caxemira que é ocupada pela China. E a China ainda não se pronunciou sobre este momento de tensão que se está a viver atualmente. A China tem buscado o diálogo, primeiro nas relações bilaterais, né? Tanto com o Paquistão como também com a Índia. A China já vinha desenvolvendo uma ação diplomática muito interessante que visava extinguir qualquer ameaça de conflito, o que lamentavelmente não ocorreu quando vimos há pouco tempo, né, esse acontecimento na fronteira que vitimou muitas pessoas e feriu tantas outras, e isso faz com que a China trabalhe mais nos bastidores, David. Eu também busquei na imprensa chinesa o que é que a imprensa oficial chinesa está falando sobre o conflito, e é aquele discurso habitual que vemos a partir da China. É importante destacar o diálogo, valorizar a paz, para que toda a prosperidade na região possa ser notada. Então, a China mantém aquele discurso padrão já adotado na questão da Ucrânia e adotado também, até mesmo nessa guerra comercial com os Estados Unidos da América, quando publicamente sempre se coloca disponível e aberta a uma negociação pacífica. Então, esperamos que esta sabedoria, que também é milenar da China, né, ela possa prevalecer e que essa paz seja encontrada, como você falou, algo diminuto em termos de representação, não apenas da população, mas também geográfica, o que não justifica que toda essa tensão esteja tão efervescente e que o mundo possa estar tão preocupado com o que possa decorrer a partir dessa tensão. Então, David, vamos torcer para que a China, nessa sabedoria de buscar a paz ali na região, possa ser bem-sucedida e que possamos celebrar aqui no próximo programa já avanços nesse sentido. Obrigado, Wellington. Wellington, volto a si. Esta semana foram assinalados os primeiros 100 dias de Donald Trump neste seu retorno à Casa Branca e com poucos motivos para celebrar. Portanto, a economia americana conheceu um recesso de 1% no primeiro trimestre. Trump atirou esta responsabilidade para a administração Biden. Esta semana, a partir do dia 1 de maio, começaram a ser implementados os novos preços por conta dos produtos importados a partir da China, o que já está a ter reflexos diretos na bolsa do consumidor norte-americano. Donald Trump demitiu o seu conselheiro de segurança nacional. Em contrapartida, apresentou como um ganho diplomático internacional o acordo com a Ucrânia. O que dizer desta administração Trump, versão 2? David, os primeiros 100 dias deste novo mandato, né, que é o segundo mandato de Donald Trump, foram 100 dias bastante agitados. Assim, de tédio, ninguém vai morrer, né, com os Estados Unidos sendo liderado por Donald Trump. E certamente os norte-americanos estão com muita dúvida em relação ao futuro. Tanto mais que os inquéritos recentes de opinião pública revelam que Donald Trump ele tem a pior popularidade de um presidente norte-americano desde Dwight Eisenhower, que foi há muito tempo atrás. Então, nós precisamos falar sobre muita coisa nesses 100 dias de Donald Trump. Ele começou com uma promessa de combate à corrupção,
corte de gastos, começou com uma série de políticas, ele prometeu que iria acabar com as guerras, e tudo que ele falou praticamente ficou para trás. É como se o Donald Trump tivesse sido presidente no período da transição, e isso falávamos aqui também no Conexão Angola, não é? Quando ele ainda não tinha o poder e era apresentado, tanto ele pessoalmente como também pela imprensa, como um presidente com muitos poderes que iria fazer e acontecer. Ao chegar ao poder oficialmente, vemos aí um presidente extremamente equivocado, que a todo instante testa novas possibilidades e que tem sido muito infeliz nas suas escolhas. Esta questão que você colocou sobre o aumento dos preços diretamente para os consumidores norte-americanos, isto era um cenário amplamente previsto e nós falávamos em exaustão que a punição não seria contra a China, seria contra o próprio povo, porque um país que abriu mão da sua indústria nacional, transferiu para a Ásia, especialmente para a China, praticamente tudo que produz para importar mais barato, considerando a mão de obra mais barata na China, e agora pune com tarifas esses produtos que são importados. Ele não pune quem vende, ele pune quem compra, e quem compra é o próprio povo norte-americano. O pior de tudo nessa questão comercial de Donald Trump, dos desafios dele, é que Donald Trump não vai conseguir, num curto prazo, fazer com que haja uma retomada da indústria norte-americana, porque a infraestrutura norte-americana não permite que a sua indústria seja competitiva no médio prazo. Isso aí é um investimento que equivale hoje ao PIB dos Estados Unidos da América em investimento, mas em tempo demoraria pelo menos uma década. Isso significa que os norte-americanos ficaram para trás na questão da produção, na questão industrial, pesquisa científica, e com isso Donald Trump está equivocado nessa política de aplicar tarifas, já que ele depende muito da importação, não apenas da China, como também de outros países. E com isso, o Donald Trump, em 100 dias, criou uma rejeição entre países aliados, até mesmo com o vizinho Canadá. O discurso do primeiro-ministro vencedor das eleições foi um discurso de desafio, não é? O que não é bom, porque se não existe uma boa relação com o seu vizinho, a ameaça é constante. E essa ameaça não significa militar, mas comercial, já que são países que dependem mutuamente das boas relações comerciais, especialmente no setor agrícola. Então, David, a saída também, como você mencionou, a decisão de Mike Waltz de sair aí do Conselho de Segurança Nacional, ela ocorre num momento extremamente delicado, quando as negociações na Ucrânia não estão ainda consolidadas, sabemos disso. Inclusive, não há nenhuma garantia de que o acordo firmado entre Estados Unidos e Ucrânia seja um bom acordo, né? A imprensa norte-americana hoje levanta uma série de aspectos abertos ainda, que carecem de respostas mais detalhadas sobre como os Estados Unidos irão ter algum benefício nesse acordo que foi firmado na questão dos minerais com a Ucrânia. Para além disso, nós temos um novo pedido de Volodymyr Zelensky de fazer desse acordo uma nova garantia de fornecimento de armas, o que joga por terra o discurso de pacifista do próprio Donald Trump. Ou seja, é um poço de contradições, é um poço de incertezas, não é? Na verdade, no plural mesmo, em diferentes frentes. E apenas para que o nosso público possa ter uma ideia, essa combinação de promessa não cumprida de Donald Trump no período
tão recente, que foi o período eleitoral, e 100 dias de governo, quando ele assume pela segunda vez a presidência da República dos Estados Unidos da América, essa lacuna faz com que ele tenha desgaste interno, que é muito grande, e externo, que é ainda maior. O que é que isso pode representar? Do ponto de vista interno, David, pode acontecer, nós sabemos que existem as eleições de meio de mandato, pode acontecer uma onda inversa, assim como os republicanos tiveram êxito total nas eleições recentes, quando venceram no Senado, na Câmara Baixa e também a presidência da República. Já nas eleições de meio de mandato, Donald Trump poderá ficar sozinho, ou seja, tendo minoria parlamentar, o que vai fazer com que ele fique ainda mais impotente diante desses desafios que estão postos, e o pior, que ele mesmo está provocando. Agora, do ponto de vista internacional, se ele perder a China como um país que é capaz e também disposto a dialogar para um entendimento pacífico e perder essa confiança que existe entre Vladimir Putin e Donald Trump, a situação do Donald Trump vai ficar extremamente frágil à frente dos destinos dos Estados Unidos da América. Por isso, vejo com bastante preocupação para o povo norte-americano o futuro do país, caso o Donald Trump não encontre um caminho menos tortuoso, não é, para poder conduzir os destinos do país. Afinal de contas, os norte-americanos não são uma ilha, eles precisam do mundo e, assim como o mundo também precisa de ter uma boa relação com os Estados Unidos. É preciso que haja bom senso da parte do Donald Trump para que ele não fique isolado ainda no primeiro ano do seu segundo governo. Obrigado, Wellington. Lembrar aqui que o acordo sobre os minerais críticos com a Ucrânia não menciona ajuda militar norte-americana para a Ucrânia, como Volodymyr Zelensky requer. Entretanto, foram feitas emendas ao documento que foi inicialmente apresentado. Os norte-americanos retiraram a exigência da realização de eleições na Ucrânia, sendo que o país vive num estado de lei marcial por conta da guerra que trava contra a Rússia. E, em contrapartida, os americanos também garantiram que a segurança que garantem, passa a redundância, a Ucrânia é apenas sobre a região onde os americanos vão explorar os minerais críticos, cujos lucros serão repartidos em 50% para a Ucrânia e 50% para os Estados Unidos da América. Espaço para o Wellington, justamente para olharmos aqui para um rodapé sobre esta relação ainda dos Estados Unidos no conflito Rússia-Ucrânia. Portanto, foi assinado este acordo de exploração de minerais críticos, numa altura em que o presidente Vladimir Putin propôs um cessar-fogo a ser observado na próxima semana e ainda não houve uma resposta da Ucrânia. Entretanto, numa entrevista concedida ontem, o vice-presidente J.D. Vance diz que praticamente os Estados Unidos atiram a toalha ao tapete e diz que o fim deste conflito, ou um cessar-fogo, fica a inteira responsabilidade da Rússia e da Ucrânia. E que, se as duas partes quiserem, devem retomar o plano proposto por Donald Trump e só aí sim a América volta a assumir a mediação deste conflito. Há uma espécie de um desistir dos Estados Unidos na mediação iniciada por Donald Trump e entregam agora o problema novamente nas mãos da Rússia e da Ucrânia. Olha, David, falei isso aqui recentemente e é importante repetir que os norte-americanos tentam substituir a derrota no campo militar para uma vitória diplomática, como se eles não fossem parte do conflito. Os norte-americanos são os responsáveis pelo conflito, porque a Ucrânia só existe como país capaz de ainda oferecer algum tipo de esperança, ainda que falsa, no campo de batalha, por causa da colaboração direta norte-americana. Então, negar isso é fingir que, em tempos de internet, o próprio povo norte-americano não sabe desse tipo de coisa. O povo norte-americano já sabe disso. Não adianta, não há como protelar mais isso. Por isso a popularidade de Donald Trump é tão baixa, David, porque as pessoas perceberam que ele mente.
E quando esse tipo de credibilidade é perdido, né, não há nenhuma possibilidade de recuperação que não seja pela via da solução imediata. E essa via de solução imediata está nas mãos, sim, dos norte-americanos e não da Rússia. Por quê? Porque o que a Rússia pede hoje para um cessar-fogo é o mesmo que ela pediu antes de iniciar o que ela chama de operação militar especial. Ela não quer que a Ucrânia vá para a NATO, ela quer garantias de que suas fronteiras não serão ameaçadas, ela quer agora a anexação das regiões que foram declaradas russas a partir de plebiscitos. Então, tudo isso é uma repetição, é um filme. Estamos falando sobre um filme que é repetido, com os atores agora fingindo que estão surgindo como novos, mas são todos velhos atores, porque Donald Trump é hoje o presidente dos Estados Unidos da América, mas nesse caso especial do conflito, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de países, não é uma política de governo que está em jogo, é uma política de Estado, porque aqui também estamos falando sobre potências que dominam as armas atômicas. Por isso, o ideal é que o mundo chamado de civilizado, ou autoproclamado civilizado, porque não tem demonstrado isso na prática, assuma a sua culpa, assuma que quem entra no conflito pode perder, e nesse caso, contra a Rússia, eles perderam, e a partir disso, Estados Unidos, União Europeia, países membros da NATO, da União Europeia, e outros que, de uma maneira direta ou indireta, estão envolvidos no conflito, convençam os ucranianos de que é melhor um recuo para perder menos do que uma escalada que vai sacrificar ainda mais o povo ucraniano, que é o grande prejudicado aqui diretamente neste conflito, David. E passo agora para o Wellington. Wellington, o Brasil está a viver também um momento de agitação política, não só sobre os partidos da situação, na relação que tem com a oposição, por conta de um escândalo financeiro que abalou o sistema de segurança social, o que levou a que Lula da Silva fizesse algumas mexidas no governo, mas é também notícia no Brasil por esta semana a condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Houve um apelo para que essa condenação fosse anulada. O Supremo Tribunal não anulou. O máximo que Collor conseguiu é que deixasse a cadeia e vai cumprir então uma prisão domiciliar, dado o seu estado de saúde e também a sua avançada idade. Já tem mais de 75 anos e tem a saúde condicionada. Portanto, estamos num Brasil que, entre avanços e recuos no seu sistema político, vai sempre trazendo essas pérolas para o mundo. Portanto, é o terceiro presidente ou ex-presidente condenado. Falamos de Lula da Silva, falamos de Temer e agora Collor de Mello. David, você fez uma síntese perfeita da tragédia brasileira, né? Porque o que nós podemos concluir com isso é que a chamada redemocratização do Brasil falhou. Falhou porque ela não incluiu a sociedade brasileira, ela não combateu a corrupção, ela não promoveu avanços. Observe que nessas décadas de democracia, chamada democracia após o período militar do Brasil, não houve investimento em infraestrutura, houve a venda das principais empresas públicas de setores estratégicos, essas vendas que podem comprometer a soberania, tanto popular como também nacional brasileira. Então, é uma situação trágica. Quando falamos sobre a prisão de Collor de Mello, a partir de uma ação da Operação Lava Jato, que foi o mesmo argumento usado para anular todos os processos de Lula e a prisão de Lula e etc., nós ficamos sem entender até que ponto a justiça brasileira interfere na política também. Tem essa questão. Se a Operação Lava Jato serviu para absolver Lula e outros que estavam condenados, como é que esta mesma operação serve agora para condenar Fernando Collor de Mello? No caso especial de Fernando Collor de Mello, como o presidente sofreu impeachment,
não é? Logo depois que foi eleito, e agora, como senador, é condenado à prisão. É como uma espécie de Titanic que afunda duas vezes, né? Com 75 anos de idade, tem aí a sua vida pública encerrada de uma maneira vergonhosa para ele e para os seus familiares, né? E vemos com muita preocupação, porque, como você falou, Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer e agora Fernando Collor de Mello, presos ou condenados, vamos falar assim. E isso é muito ruim para a imagem do Brasil, isso reflete uma impossibilidade de exaltação deste modelo que chamam de democracia, porque não é democrático e também não combate a corrupção. O Brasil vive sucessivos escândalos e é preciso que o país seja repensado por uma nova geração capaz de entender que esses desafios serão importantes para elas e também para as futuras gerações. O Brasil vive realmente um momento vergonhoso, David. Obrigado, Wellington. E já que está no uso da palavra, Wellington, quero ouvir já o seu positivo ou negativo, porque estamos mesmo a terminar este programa, hoje conduzido a partir da cidade de Roma, aqui bem em frente à Basílica de São Paulo. Eu quero começar pelo positivo, exatamente aí de onde você está, porque eu observo que podemos tirar bonitas lições, mesmo quando as notícias não são interessantes. A morte do Papa Francisco fez o mundo refletir sobre o legado dele, e isso tem sido observado em todos os órgãos de imprensa e também nas redes sociais, quando uma série de aspectos positivos desse legado tem sido exaltada. E isso, para mim, é o positivo. O negativo, lamentavelmente, temos um número cada vez maior de crianças e mulheres em Gaza mortas por causa da fome imposta por Israel, quando impede que a chegada de ajuda humanitária seja uma realidade. Isso, para mim, é realmente uma tragédia e é muito negativo. Obrigado, Wellington. Muito obrigado, Wellington Calazans. A ambos quero agradecer pela presença. Mais uma aqui em Conexão Angola, o nosso programa na TP Notícias que faz análise e comentário à atualidade internacional. Aos dois, muito boa noite e até o próximo programa. Boa noite, David. Boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. Até a próxima semana. Um agradecimento especial também ao caro telespectador pela preferência da sua audiência. Este programa está hoje a ser produzido a partir de Roma, capital de Itália. Estamos diante da Catedral de São Paulo, uma das 4 catedrais papais aqui da capital italiana. Esta catedral que acolhe o túmulo de São Paulo, um dos discípulos de Jesus Cristo, e que também acolhe a Galeria Papal. Todos os papas, desde São Pedro, têm uma galeria no interior desta basílica e espera-se que nos próximos dias se coloque então também a cripta do Papa Francisco, que foi sepultado há uma semana, portanto no último sábado. É já um local também de romaria e também de visita turística e histórica e de estudos aqui de Roma, nesta cidade eterna, que é de resto um museu a céu aberto. A cidade inteira é uma cidade classificada como Património Imaterial da Humanidade, Património Material da Humanidade, sem que está correto, pela Unesco, e portanto todos os pontos aqui da cidade são de interesse turístico e histórico. Daí então que nos ocorreu que hoje fizéssemos este programa a partir deste ponto e dar a conhecer então aos nossos telespectadores este local de interesse para todos, quantos queiram algum dia visitar a cidade eterna, a cidade que é um museu a céu aberto. Eu sou David Temudo, estive a trabalhar com Edilson Pedro para o Conexão Angola na TP Notícias. Boa noite e até o próximo programa.